Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa da Talks at InfraSpeak. O meu nome é Liliana Pinho, eu sou Marketing Executive na InfraSpeak. Vou ser a moderadora desta conversa e nesta conversa nós vamos explorar um bocadinho a importância da integração de softwares para a gestão de edifícios e dar-vos também um bom exemplo de como é que isto pode funcionar através da apresentação de um estudo de caso da integração da PRIAC com a InfraSpeak. Por isso, hoje tenho comigo o José Marques, aqui em representação da InfraSpeak. Olá, José. Olá, Liliana. O José basicamente faz a gestão de todos os nossos parceiros. E depois temos o José Correia, que é o CEO da PRIAC. Portanto, olá José, tudo bem? Bem-vindo. Olá, tudo bem? E depois convidámos também o Diogo Drummond, que é Managing Partner da D2A e que, além de um gosto enorme por este tema da digitalização de edifícios, tem também imensa experiência na área, e nós queríamos ter aqui uma visão um bocadinho mais isolada deste estudo de caso entre a PRIAC e a InfraSpeak, também para perceber um outro ponto de vista. Portanto, olá Diogo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Sejam bem-vindos. Vamos então começar, para também não nos demorarmos muito neste início, e vamos começar com o José Correia, que, para quem ainda não conhece, nos vai falar um bocadinho da PRIAC. Portanto, José, nós gostávamos de perceber melhor o que é a PRIAC e qual é que é o vosso maior desafio. Ok, obrigado pela oportunidade. Eu, de uma forma muito resumida, a PRIAC é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções de automação de edifícios. Somos uma empresa já com 10 anos de atividade, com um portfólio bastante alargado de projetos já desenvolvidos, creio eu que em todos os setores, incluindo até o setor militar, que recentemente nos foi adjudicado um projeto. Efetivamente, um dos pilares que nos move é efetivamente trabalhar sempre neste registro de parceria, seja com marcas, seja com empresas parceiras no desenvolvimento de soluções ou desafios. Portanto, estamos sempre muito abertos a novos projetos, novos desafios e numa dinâmica muito de envolvimento entre empresas e respectivamente com as marcas. Portanto, isto seja a gênese da PRIAC. Boa, muito obrigada, José. E já agora aproveito, muitos de vocês que estão desse lado provavelmente já ouviram falar da InfraSpeak, também foi um bocadinho assim que vieram aqui parar, mas para quem não conhece a InfraSpeak, eu convidava aqui o José Marques também a fazer um bocadinho a introdução daquilo que nós fazemos, não é? Boa. Bom, então, antes de mais, bom dia a todos. Há muita coisa para falar sobre a InfraSpeak, vou tentar aqui resumir assim em pouco tempo. Basicamente, a InfraSpeak, para quem ainda não conhece, portanto, atua na área de softwares para manutenção e atualmente já é líder de mercado em Portugal. Portanto, nós começámos oficialmente em 2015 com 2 fundadores, portanto, o Luís e o Filipe, e hoje em dia já temos muito perto de 100 pessoas. Portanto, temos a operação direta com escritórios de equipa própria em 4 mercados distintos, portanto, Portugal, Brasil, Espanha e UK, e estamos também já a planear, portanto, abrir mais 3, e temos também 7 parceiros que no fundo nos ajudam a expandir o negócio noutros países, tais como Angola, Moçambique, Senegal, África do Sul, República Dominicana, Macau e Hong Kong. Em termos de clientes, já estamos com perto de 350 clientes, também distribuídos em 18 países, e basicamente a maior parte destes clientes estão distribuídos em verticais como Facility Management, Assistência Técnica e Hotelaria. Resumidamente, em termos de produto, portanto, nós começámos muito focados na manutenção preventiva e corretiva, edifícios e ativos, mas ao longo destes últimos 6 anos, de facto, o produto evoluiu bastante, e hoje em dia vamos mais a fundo na operação dos nossos clientes, cobrindo áreas tão distintas como auditorias, limpeza, risk assessment, gestão de ativos, gestão de compras, enfim, uma série de outras áreas que fazem todo o sentido de acordo com as necessidades que nós fomos identificando nos nossos clientes. Em termos de segmento de produto, portanto, o InfraSpeak posiciona-se, digamos, numa nova categoria de softwares de manutenção, que é o IMPP, para quem não sabe, portanto, é Intelligent Maintenance Management Software. Portanto, e se olharmos para a evolução deste setor, as empresas começaram por utilizar papel nos anos 90, iniciou-se a transição para o Excel, depois, mais ou menos a partir dos anos 2000, começaram a aparecer os primeiros softwares, os conhecidos CMMS, e agora, finalmente, estamos a dar o salto para os IMPPs. Basicamente, os CMS, quando apareceram, foram muito importantes como repositório e centralização de informação, mas sempre tiveram, de facto, a limitação de serem sistemas um pouco reativos, passivos, e serem também sistemas de difícil integração. Por outro lado, os IMPPs são sistemas inteligentes, preditivos, assentes em algoritmos de inteligência artificial e de machine learning, algumas buzzwords são um bocado também na moda,
mas de facto tornam a vida dos técnicos de manutenção bastante mais simples. Portanto, e foram concebidos a raiz para serem integrados com qualquer outro software, como ERPs, CRMs e BMS, ou também hardware, como sensores IoT. Foi um bocadinho neste contexto que surgiu também aqui a oportunidade de trabalharmos em parceria com a PRIAC. De facto, no ano passado nós tomamos aqui a decisão interna de começar a estabelecer algumas parcerias com players nacionais e internacionais de referência em várias áreas, entre as quais, portanto, os GTCs ou BMS. Portanto, a PRIAC naturalmente faz parte desta shortlist, enquanto líder de mercado, com um produto destinado, digamos, à automação de edifícios, como o José também está a referir, que é, portanto, a BISIS, portanto, que é Building Intelligent System. Portanto, os primeiros contactos com a PRIAC vêm já desde o final de 2018, mas de facto em setembro do ano passado decidimos desafiar o José e o Helder da PRIAC, portanto, para integrar, portanto, o produto deles com o InfraSpeak e começar de facto a oferecer aqui ao mercado um produto que permitisse aos utilizadores obterem em tempo real, portanto, a informação necessária para a gestão de manutenção e gestão energética, nomeadamente, portanto, registros de temperatura, horas de funcionamento de equipamentos, simplificando no fundo toda a logística associada à recolha de dados. Portanto, muito resumidamente, sempre que há como é que esta integração funciona? Sempre que há uma anomalia no edifício, portanto, o BISIS envia uma notificação para o InfraSpeak, via integração, que por sua vez faz chegar à equipa responsável pela manutenção desses edifícios no fundo, essa anomalia e podemos inclusive gerar automaticamente um work order para que de facto os técnicos possam ver o que é que se passa e resolver o problema. Só para finalizar, portanto, é uma parceria bastante importante para a InfraSpeak, eu diria mesmo estratégica, no sentido de que com um parceiro de referência como a PRIAC conseguimos de facto acrescentar ainda mais valor junto dos nossos clientes. Portanto, estamos a dar os primeiros passos este ano e de facto esperemos chegar ao final do ano com alguns case studies e de facto em que o valor da parceria esteja demonstrado. Boa. Nós também vamos entrar em mais detalhe neste estudo de caso e como esta parceria está a funcionar no terreno com o José Correia, mas se calhar antes de passarmos assim muito rápido, eu também gostava de conhecer um bocadinho mais sobre o background do Diogo e da D2A, também para fazer aqui uma contextualização depois do que será a apresentação do Diogo, que eu acho que ajuda sempre a perceber um bocadinho qual é que é a atuação do Diogo no mercado neste momento. E depois sim entramos em detalhe neste estudo de caso, que eu acho que é o core da nossa talk. Por isso, Diogo, podia apresentar um bocadinho a D2A neste caso? Muito bem, bom dia a todos. A D2A, no fundo, é uma empresa que trabalha uma esfera, uma camada que eu diria intermédia entre o que a InfraSpeak faz, o que a PRIAC faz e mesmo o que toda a indústria de fornecimento por trás do Facility Management faz. Nós procuramos ser consultores, mas mais do que o simples trabalho de consultoria, nós procuramos dar uso às fontes de dados que são geridas por esses diversos softwares e realmente gerar valor direto final para o cliente. Obviamente, nós, na prática, não conseguimos implementar soluções deste tipo sem o apoio de toda esta cadeia de produção e não conseguimos fazer nada sozinhos, no fundo não conseguimos fazer muito pouco sozinhos, mas temos assistido em anos recentes a cada vez mais um melhoramento da forma como se consegue entregar um serviço acrescentado sobre esses dados, mesmo sem estarmos tão pendurados na infraestrutura física do edifício, sem estarmos tão pendurados naquilo que já existe no edifício. E pronto, nós vemos estas iniciativas com muito bons olhos, porque nós temos dois fatos, nós temos um fato de apoio a edifícios em operação, mas também temos um outro fato que é apoio de consultoria para projetos de novos edifícios, e tem sido uma dificuldade imensa na cadeia de fornecimento da construção, estar a pedir a empreiteiros, instaladores, donos de obra, que pensem à frente o suficiente para estes cenários, pensem como é que o edifício vai ser operado, tratem de preparar a infraestrutura para que a gestão técnica consiga comunicar com um IAMP ou com outro tipo de softwares que depois assistam à operação. E publicitar destes casos de sucesso e publicitar destas iniciativas do vosso lado e em todo o mercado só ajuda a criar awareness que realmente não há um custo adicional quando estamos a construir um edifício em pensar já como é que estes sistemas depois vão ser integrados no fim. E pronto, vejo estou ansioso por ver o caso de estudo e aliás até poder tirar partido desta parceria que a InfraSpeak tem com a PRIAC para futuros projetos que nós façamos. Impecável, obrigada Diogo. Pronto, nós falámos então aqui do BISIS, falámos então da plataforma de manutenção inteligente, ou plataforma de gestão da manutenção inteligente e portanto acho que faz agora sentido perceber como é que é então feita esta integração e lá está a avançar para alguns resultados do estudo de caso que já está a decorrer. Só para dizer a quem nos está a ver que se tiverem questões podem por favor partilhar no chat deste vídeo, ok, que teremos todo o gosto em respondermos,
porque ainda que não seja live, nós temos aqui os nossos speakers connosco, portanto os nossos oradores estão disponíveis a responder perguntas e vão estar atentos às vossas questões. Podem também contactar-nos através do e-mail ou até adicionar-nos no LinkedIn e enviarem as vossas questões, estejam à vontade também. Portanto, qualquer dúvida, partilhem connosco, que teremos todo o gosto em responder. Portanto, José, podemos então explorar aqui um bocadinho do que é esta parceria? Sim, efetivamente nós preparamos aqui uma apresentação com o desenvolvimento tanto da parceria como do case study, ao qual vou apresentar. Bom, nós elaboramos aqui uma apresentação com o intuito de explanar toda esta parceria, todo este desenvolvimento que foi feito e demonstrar efetivamente a mais-valia que é a integração entre o SaaS e o CMS. Portanto, venho aqui partilhar um bocado do que consiste esta integração entre o CMS e um SGTC de nova geração, e com toda a potencialidade que pode trazer para os Facility Management. Vou tentar expor esta informação de uma forma prática e acessível, culminando na apresentação com o projeto piloto, ou seja, o case study. Caso tenham alguma dúvida, no final desta apresentação vai constar o meu e-mail e estejam à vontade para entrar em contato comigo. Portanto, começando a fazer um breve enquadramento para contextualizar e percebermos melhor este projeto. Esta parceria, como já foi referida, foi desenvolvida entre a InfraSpeak e a Priac, mas antes de avançar, clarificar aqui os termos mais atualizados. Esta é uma área que está constantemente em evolução, e os denominados SGTC, Sistemas de Gestão Técnica Centralizados, agora identificam-se como SaaS, no caso, Sistemas de Automação e Controle de Edifícios. A nossa solução de supervisão integra os diversos sistemas técnicos dos edifícios, EUBCs, que permite um controle global e uma visão unificada do sistema. As principais funcionalidades da nossa solução consistem na alarmística, nos relatórios, no armazenamento de históricos, no controlo, gestão de energia e inclusive as integrações com outros sistemas, a interoperabilidade entre vários sistemas. O alcance é um alcance das especialidades técnicas, de todas as especialidades técnicas dos edifícios, nomeadamente a ventilação, a ocupação, sistemas de consumo de energia, desenfermagem, portanto, em suma, todas as especialidades técnicas que um edifício dispõe. Para além disso, como já tinha referido, temos também a integração com outros sistemas, portanto, a nossa solução permite integrar, para além desses sistemas técnicos, outros sistemas implementados no edifício, como por exemplo é o caso do CMMS. Portanto, começando aqui por fazer então a apresentação do modelo convencional, ou seja, aquilo que é efetivamente a realidade de muitos edifícios no dia de hoje. É muito comum nos edifícios estas rotinas dos técnicos de manutenção, fazerem rotinas de circulação pelos edifícios, a fazer o levantamento tanto de registro de temperaturas como de medição de energia e depois posteriormente recolher toda essa informação, ir então a uma sala de manutenção, de controle, e passar essa mesma informação para o CMMS. Isto no sentido, depois, com base nessa informação, de fazer o desenvolvimento seja de ações de trabalho ou, efetivamente, apenas de registro para report. Outro exemplo é nessas mesmas rotinas ou noutras rotinas ou através de pessoas que circulam nos espaços, identificarem uma avaria. E ao identificarem essa avaria, é muito comum a prática de telefonarem para a sala de controle ou para o técnico de manutenção ou outros casos.
E essa informação então é novamente reportada para o CMS para então gerar uma ordem de trabalho e ir efetivamente o técnico efetivamente ao local para fazer essa reparação. Um outro caso também a exemplificar, um terceiro caso de exemplificar, é efetivamente os edifícios já dispõem de sistemas de gestão técnica com muitos equipamentos já adicionados, mas como eles não comunicam diretamente, o operador na sala de manutenção tem que estar constantemente a ver o sistema de gestão técnica e há uma alarmística, é gerado um alarme e posteriormente vai então à plataforma do CMS fazer esse registro de alarme para originar daí uma ação de trabalho. Portanto, isto, em suma, é a nossa realidade ou a realidade de muitos edifícios existentes no nosso mercado. E daqui, desta questão, surgiu entre a PRIAC e a InfraSpeak o paradigma. Por que não colocar um SGTC a comunicar diretamente com o CMMS? A resposta era bastante óbvia, porque não havia limitações técnicas, não havia uma justificação técnica para não existir. Então a solução seria efetivamente tornar interoperável um SGTC com o CMS, por forma a automatizar estes processos manuais. Portanto, posto isto, passamos então para a fase de integração. A finalidade é aquela que já foi mencionada, que será a automatização dos processos, ou seja, a gestão partilhada dos alertas e da alarmística, a aquisição dos registros e a comunicação de dados em tempo real, seja ele temperaturas, energia, horários de funcionamento dos equipamentos, etc., muita outra informação. E até chegarmos ao ponto da própria elaboração automática das ordens de serviço. Este seria o nosso objetivo. Com isto, os três casos anteriores que mencionei traduzem-se nesta diferença, ou seja, toda a ação manual seria suprimida e colocaríamos todos os equipamentos a comunicar diretamente com um sistema de gestão técnica centralizada. E então, através dessa interoperabilidade, passaria a comunicar automaticamente, sem necessidade de meio humano, com o CMMS. Ora, desde logo, as grandes vantagens primárias que se consegue identificar daqui traduz-se na melhoria operacional, obviamente, ao nível dos recursos humanos, uma maior eficiência na redução de tempos de paragem dos equipamentos, otimização de manutenções preventivas, por exemplo, uma melhor informação, com uma informação mais fidedigna, com maior fiabilidade e, obviamente, com redução de custos. A redução de custos tanto ao nível dos equipamentos como ao nível dos recursos humanos. No fim, acaba por transmitir uma maior transparência para todos os intervenientes. Ora, portanto, aqui o nosso alcance daquilo que foi representado não se traduz apenas num único edifício. Portanto, aquilo que é apresentado aqui como uma solução para um edifício, tanto é verdade para um edifício como para multi-edifício, ou seja, com esta integração é possível termos um edifício ou termos múltiplos edifícios, todos eles a comunicar, como já foi referido, com o SGTC e posteriormente com a InfraSpeak. E toda esta as vantagens que foram enunciadas anteriormente traduzem-se numa maior escala, não é? Portanto, se estamos a falar de um edifício já é efetivamente bastante significativo, mas se estivermos a falar de muitos edifícios, traduz-se numa vantagem muito superior. Dando então aqui seguimento para o projeto piloto, no desenvolvimento faz sentido, obviamente, a experienciação em contexto real, para validar, para
testar e efetivamente fazer prova de que aquilo que falamos da interoperabilidade não ser apenas uma ideia, ser efetivamente um projeto em contexto real, e com isto nós escolhemos um projeto que é o Cineteatro Carrete, que pela sua dimensão, pela sua composição, fazia todo sentido em ser o nosso primeiro projeto de ensaio e validação da proposta. Isto porque era um edifício de menor dimensão, mas que tem, a nível da exigência técnica, constituía todas as áreas das especialidades técnicas. Já dispunha efetivamente da plataforma de VCs e pretendia implementar um CMMS. Era uma pretensão que já estava identificada. E o município estava efetivamente muito interessado em evoluir para as novas tecnologias e na área da sustentabilidade, que de certo modo é um mote felizmente geral de todas as autarquias, e é uma preocupação. Posto isto, passamos então à fase da implementação, e aqui vieram agradáveis surpresas. No caso, começamos por fazer o levantamento das necessidades, ou seja, os dados a comunicar, o que é que queríamos que efetivamente testar. Passamos então para uma segunda fase, para o desenvolvimento da integração, e como referia aqui, foi realmente a tal agradável surpresa que mencionava, que a implementação traduziu-se muito simples e rápida, e que efetivamente em menos de 24 horas ela encontrava-se operacional. E aquilo que se demonstrou em contexto real foi efetivamente isso, é que se por um lado não havia justificação nenhuma para eles não estarem interoperáveis, por outro lado, no contexto real, em menos de 24 horas, os sistemas estavam operáveis e já comunicaram com o outro alarmística e os dados que já tínhamos previamente identificados. José, antes de avançar, desculpa lá. Lá está. E quais são as características das duas soluções que acha que permite esta integração mais rápida? Ou seja, o que é que acha que pode ter feito aqui a diferença? A diferença, embora seja um bocado repetitiva, é o facto das duas plataformas já estarem com desenvolvimentos, tanto na PRIAC com o BCs, noutras plataformas, como já foi referido, a InfraSpeak, que tem um forte desenvolvimento da integração de vários sistemas e várias plataformas. Portanto, tanto as duas áreas, os dois departamentos de investigação e desenvolvimento já estavam bastante capazes, e quando nós já no final do ano passado começamos a discutir o assunto, denotámos logo que seria um projeto muito fácil de implementação, porque já havia desenvolvimento de ambas as partes nesse sentido, e então era só, no facto, a única coisa que faltava era o culminar, era efetivamente pôr em prática. E foi o que foi feito, foi colocado em prática, e daqui tem o caso de estudo que demonstrou efetivamente isso. Diana, só para complementar, no fundo, a InfraSpeak praticamente desde o dia 1 que foi concebida e foi desenvolvida para ser integrada com qualquer outro tipo de software, e acho de facto esse esforço inicial que nós fizemos, e a PREAC também do seu lado, de facto tornou que fosse possível uma integração basicamente em 24 horas, temos um caso real a funcionar. E, portanto, acho que no fundo, quando tudo é pensado de raiz com esse objetivo, obviamente depois todo o trabalho mais à frente é facilitado. Ok, boa, obrigada. Exatamente, efetivamente quando a predisposição, o desenvolvimento e o foco das empresas é efetivamente estar sempre constantemente focado na inovação e no desenvolvimento, depois os projetos que vêm a seguir acabam por se traduzir, não quero dizer que eles sejam simples, mas acabam por se traduzir mais simples, porque há efetivamente esse foco no desenvolvimento, e os desafios acabam por se tornar até bastante interessantes e de fácil aplicação. Não quero dizer que o fácil aplicação seja efetivamente simples,
Exato. retirando a redundância, mas sim, é efetivamente fácil. Mas hoje em dia é o que faz sentido, não é? É que tudo seja desenvolvido para ser integrado. Portanto, não há outra forma, porque nós estamos num mundo inteiramente conectado, não é? Portanto, não faz todo o sentido que. E eu queria perceber isto, ou seja, quais são ou as características das duas plataformas que permitiram que esta integração fosse feita de forma tão rápida, porque não acredito que todos os softwares sejam preparados para o fazer, no fundo. E acho que isso é importante sublinhar. Eu concordo plenamente e acho que é uma posição que tanto a InfraSpeak como a Apriac detém, e acho que em regra geral todas as empresas nestas áreas deviam de estar com este paradigma, com esta questão de que efetivamente a inovação e a evolução são pedras basilares no desenvolvimento da nossa atividade. Acho que são efetivamente pedras basilares que devem estar sempre em cima da mesa. Uhum. Portanto, aqui demonstrava um caso prático para melhor compreendermos como é que simplesmente funciona a solução. Portanto, temos o edifício onde tem uma ocorrência, não é? Um equipamento que gera um alarme. Esse alarme é comunicado através dos controladores, comunicado à plataforma DISIS, onde já vamos poder ter a oportunidade de ver aqui a geração desse alarme. Cá está ele, disparo de proteção e, posteriormente, como já tinha lido, através da interoperabilidade, ele vai passar automaticamente para a plataforma da InfraSpeak. E cá está ele. Portanto, e com este, desde a geração do alarme até passando pela parte da gestão técnica e chegando então àquilo que é efetivamente também o objetivo, que é chegar essa informação de forma automática ao CMMS, não foi zero intervenção humana. Portanto, logo aqui consegue-se identificar uma redução de custo, tanto em recursos humanos como na fiabilidade da informação extremamente significativa. Portanto, como já referi, conseguimos apurar os seguintes resultados. Os principais fatores confirmados foram efetivamente, como já referi, a melhoria operacional, a maior fiabilidade da informação e dos dados adquiridos, que se traduz em termos gerais numa maior eficiência. Em termos de conclusão, com este projeto foi efetivamente possível testar e validar a integração num contexto real, que é sempre importante, ou seja, é efetivamente importante desde a ideia ao desenvolvimento, mas como eu costumo referir, as provas de esforço são detidas em termos de experiência em contexto real. Eu acho que são das fases mais importantes. E também foi de bastante agradável surpresa a tradução da dinâmica de cooperação entre as equipas de desenvolvimento, como já tinha referido anteriormente. Já é um foco das duas equipas de desenvolvimento estarem permanentemente a desenvolver e estarem sempre preparadas para os desafios, e daí já ter referido no início que aquilo que nos motiva e aquilo que nos faz mover é efetivamente novos desafios mais complexos e desafios que se traduzam no fundo em mais-valias para os edifícios e para os nossos clientes. Portanto, conseguimos também assistir aqui, por exemplo, nos casos concretos, à dinâmica, ou seja, à gestão operacional, à simplicidade com que conseguimos traduzir aquelas rotinas dos edifícios que são extremamente ostensivas, de percurso pelos edifícios, termos os técnicos a percorrer os edifícios todos para recolher às vezes uma informação, ou até mesmo nenhuma. Portanto, tudo se traduz aqui num desperdício de energias, um desperdício de dinheiro, e também um dos pontos que eu acho que também é bastante relevante, que é o facto de
a pretensão que nós temos dos nossos técnicos, que efetivamente os técnicos de manutenção façam o trabalho de manutenção propriamente dita e não que dispensem o seu tempo a fazer percursos sem sentido algum e ainda para mais nos dias de hoje. Portanto, no contexto geral, como podemos ver, as plataformas estão perfeitamente preparadas a comunicar e com isto conseguimos tornar os edifícios muito mais, em termos de experiência, muito mais viáveis, muito mais evoluídos e com isto trazer ganhos reais a todos os intervenientes. Obrigado a todos. Muito bem, obrigada, José. E já agora tem aqui o e-mail do José, não é? Caso queiram enviar questões ou entrar em contacto, estão à disposição. Não estou enganada, pois não, José? Não, por mal algum. Efetivamente, Boa, boa. a minha introdução foi precisamente nesse ponto. Disponham, terei o maior gosto em poder esclarecer dúvidas e prestar auxílio na clarificação até mesmo de opiniões. Bom, eu acho que depois desta apresentação as vantagens desta integração são perfeitamente visíveis, ainda que este ainda seja um projeto piloto, não é? Que está no início, mas acho que já conseguimos perceber o impacto que isto pode ter até em termos, lá está, de melhoria operacional, de maior eficiência das equipas, lá está, dedicarem mais tempo ao que realmente interessa em vez de andarem a fazer estas rondas, não é? Portanto faz todo sentido. Exatamente. E acho que lá está, as vantagens são claras. No entanto, era importante para nós ter também aqui a opinião do mercado, não é? E de alguém mais isento, e foi por isso que trouxemos o Diogo também para perceber um bocadinho a opinião dele em relação a este estudo de caso. Nós sabemos que o Diogo tem a experiência do terreno e não faz parte de nenhuma das empresas e, portanto, pode também fazer aqui uma análise um bocadinho diferente das vantagens de se integrar aqui esta plataforma de manutenção com o Visis. Portanto, Diogo, se calhar fazíamos aqui um contexto e uma análise a este estudo de caso. O que é que achas? Sim, reparem, isto é com grande satisfação que eu vejo esta iniciativa. Já recebemos respostas por vezes que, epá, não dá, é impossível. O que vocês querem não dá para fazer. Epá, não, está feito, está aqui um case study. Se não sabe, eu vou falar com aquelas pessoas e aprendam. É sempre bom ver que estamos todos a remar no mesmo sentido e que realmente o futuro de termos os edifícios conectados não é uma miragem, não é aquele sonho que foi vendido ali na primeira década do século, em que toda a gente pensava que ia ser o ponto de viragem, realmente não surtiu grande efeito. Não, é agora, é com esta conectividade entre os sistemas, é com esta partilha de informação de um lado para o outro e de segundas camadas de valor, que realmente há um racional económico, um racional financeiro por trás de soluções deste tipo. Isto acrescenta valor para quem gera o edifício, por sua vez também acrescenta valor para quem gera, as pessoas que gerem o edifício e para as administrações de toda a linha. Esta informação consegue ser útil de uma forma transversal e só estando no mundo digital, só o transpartindo desta informação no mundo digital é que se consegue esta cadeia de valor dos dados a funcionar na sua plenitude. Portanto, eu vejo que dou os parabéns à Apriac, os parabéns à InfraSpeak por esta integração muito bem conseguida e tenho a certeza que esta talk que depois estamos aqui a ter rapidamente se vai tornar obsoleta, porque sendo as vantagens tão óbvias, isto vai ter que ser o standard daqui a alguns anos, portanto vamos aproveitar para usar estes conteúdos enquanto ainda conseguimos, porque daqui a algum tempo já vão dizer, epá, que já lá no ano 2021 ainda achavam que isto era uma coisa nova. Portanto, acho que a vantagem é tal que a aceitação vai ser relativamente rápida. Ok, muito bem, obrigada, Diogo. Esperemos que sim, que isto passe de modo rápido, não é? E que nós tenhamos uma realidade um bocadinho diferente daqui a algum tempo, porque quer dizer que estamos a caminhar no bom caminho, não é? Liliana, Muito bem, Diogo. Só para Diogo. completar um bocadinho que o estava a dizer, nós temos, como sabes, temos dezenas, para não dizer centenas de reuniões todos os dias com clientes diferentes. De facto, é uma tendência cada vez maior, de facto, as empresas estarem, no fundo, abertas e disponíveis e com interesse para ouvir soluções deste género. Portanto, desde que começámos, de facto, aqui a trabalhar com o PIAC, já foram geradas aqui algumas oportunidades comerciais, que estamos a trabalhá-las, e, portanto, acreditamos que, como o Diogo estava a dizer, isto aqui, se calhar, não sei, 2, 3 anos, há de ser uma realidade no mercado e, portanto, e de facto, eu teria aqui InfraSpeak estão a dar esse passo antecipadamente e, portanto, estamos a posicionar-nos como, de facto, aqui uma integração de facto, fundamental para quem quer estar mais à frente e poder fazer uma gestão mais otimizada do seu negócio.
E se calhar essa é uma Efetivamente, boa deixa. eu, Força, José. eu aproveitava também para enunciar que nós, dos nossos contactos, também temos já 2 grandes projetos que estão já em fase de implementação. Não estão implementados porque estão naquela fase de levantamento, de identificação de quais as informações que efetivamente são mais relevantes, ou seja, no desenvolvimento da integração em termos de conteúdo. Mas já temos mais 2 projetos efetivos, contextualizados, que já estão em fase de implementação. E a receptividade por parte dos nossos clientes foi excepcional. E também é bastante simples de compreender porquê, porque as vantagens são tão significativas, o custo é tão insignificante comparado com as vantagens desta interoperabilidade entre os 2 sistemas, que não é necessário elaborar grandes argumentações, porque o sistema fala por si e facilmente tem tido uma aceitação extraordinária. E efetivamente eu concordo com o Diogo que efetivamente aquilo que estamos a fazer hoje como case study será, obviamente, num muito, muito curto espaço de tempo, o standard e a realidade. Como muitos sistemas que já foram desenvolvidos e que hoje em dia consideramos que é um dado adquirido e que, na verdade, alguém tem que o começar e fico contente por termos sido nós a desenvolver isso. Boa. Estava eu a dizer que esta era uma boa deixa para nós percebermos também com o Diogo porque é que isto é importante. Portanto, eu se calhar dou-lhe a palavra aqui para passarmos à apresentação que preparou para nós. Muito bem. No seguimento deste tipo de integração, deste tipo de união de sistemas, eu também queria partilhar aqui convosco um pouco a nossa, não diria a nossa experiência, mas a nossa visão, porque infelizmente ainda não são todos os casos onde este tipo de integrações é comum. Mas para também mostrar que não basta, ou melhor, o objetivo de falar aqui sobre software as a service em sistemas técnicos não é tanto mostrar que isto existe, que é uma realidade, é mais para tentar partilhar um pouco uma visão mais a longo prazo de como é que esta integração pode funcionar e do valor partilhado que há entre termos várias fontes de informação a jogar umas com as outras e a gerar dados indiretamente umas para as outras e potenciando outros usos que à data não existem, mas que no futuro certamente existirão. E isto tem sido um paradigma constante na parte da digitalização. Eu gosto sempre de falar um pouco sobre o percurso, porque, como o já estava agora a dizer, se calhar se lembra daqui a uns anos e ninguém se lembra que houve um início. E nós temos essa tendência a esquecer que houve um início nesta parte da digitalização, que há 30 anos atrás os registros de transações bancárias em alguns bancos eram feitos manualmente. Que agora não, agora é o home banking para tudo. Mas isto começou, isto é um percurso, nós estamos a percorrê-lo e no futuro vai haver mais digitalização, vai haver mais serviços combinados, mas temos que perceber onde é que estamos nesse caminho. Portanto, obviamente, tudo que foi informação digital produzida e consumida no meio digital foi por onde a digitalização começou, na contabilidade. Eu faço registros no meio digital, eu vou utilizá-los para quê? Para consultar futuramente também no meio digital. A cadeia de valor é autocontida e não foi para onde aí começou, era o menor custo de integração. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos cada vez mais caminhando para o mundo real. Começamos a caminhar com as questões dos smartphones, há mais de uma década atrás, os wearables, a condução autónoma, que neste momento está num grau de maturação ainda intermédio, mas vemos também um abrandamento da forma como a digitalização começa a percolar pela sociedade. E porquê? Porque é cada vez mais difícil estar a introduzir novas valências, novos usos para a informação, novas tecnologias de gestão de informação em ativos que têm um ciclo de vida muito longo. E os edifícios nisso são peritos. Os ciclos de vida dos equipamentos em edifícios são dos mais longos que existem. Eu tenho aqui uma fotografia de um Schiller, que foi um edifício que nós estamos a recolher dados e estamos a intervir sobre ele. Este Schiller foi instalado em 1993. Para terem uma noção, em 1993 saiu o Windows 3.1. Eu não sei se calhar o pessoal mais jovem já nem se lembra do que é o Windows 3.1. Foi o primeiro Windows que eu usei. É impensável estarmos a pensar que um ativo instalado em 1993 consegue jogar bem com esta realidade do mundo digital. Não é? Nós achamos que não é possível, não conseguimos fazer esta integração, não conseguimos tirar partido daquela infraestrutura. Mas eu vejo esta questão do software as a service como se calhar uma mudança de paradigma a esse nível. Porquê?
Eu vou buscar aqui uma citação que já está fora de moda, já é 2018, o mundo agora muda rapidamente, 2018 já é uma citação que não está no topo do dia, mas a questão de chamarmos a Uber a maior empresa de táxis do mundo, a maior empresa de transportes de pessoas do mundo, tem muito que se lhe diga, que é, os carros são diferentes, os carros pertencem à Uber, os carros não são um ativo que pode ter 20 anos e que pode estar ao serviço da Uber, são. Então o que é que mudou? O que mudou foi que foi encontrada uma forma de trazer processos digitais, uma forma de digitalização daquele processo de eu contratar um serviço, e potenciando um ativo existente, obsoleto, não comunicante. Os carros, para funcionarem para a Uber, não precisam de uma ligação à internet, o que precisa é um smartphone e um condutor que saiba utilizar esse smartphone. Há aqui uma segunda vida que se está a dar às coisas, com processos digitais que, de outra forma, se calhar aqueles carros não seriam utilizados. Não é o caso em Portugal, porque os carros têm um limite de idade para poder circular como nas plataformas deste tipo, mas em outros países do mundo há usos de carros de qualquer tipologia, de qualquer idade. Portanto, nós vemos que o processo de digitalização ao nível dos edifícios, nos sistemas de edifícios, vai ter que coexistir sem inibições com ativos muito antigos. E se calhar nós temos que começar a pensar no que é que podemos mudar e de que forma é que nós podemos introduzir estes softwares e estas tecnologias digitais de uma forma muito prática, sem pensarmos em estarmos a substituir todo o sistema e atuar especificamente onde achamos que a introdução da nova tecnologia consegue gerar valor para os serviços que nele ocorrem. Tem aqui algumas imagens de tipo de edifícios que nós vamos citando, onde encontramos exemplos caricatos de sistemas em operação, em funcionamento. Parabéns aos sistemas de gestão técnica centralizada que conseguem operar muito tempo depois dos computadores estarem neste estado. Há aqui uma imagem que eu acho deliciosa, que é esta que vemos aqui no canto superior direito, que é uma escola onde o computador de supervisão não arrancava, e já não arrancava há vários anos, mas o sistema continuava com os horários lá programados e a funcionar perfeitamente e ninguém se queixava na escola. Sim senhores, a água aquece, a ventilação liga-se às horas corretas, não há problema nenhum, mas o sistema era completamente cego, ninguém conseguia perceber o que é que se lá passava. Então o que é que faltou? Se há ativos, um ciclo de vida muito longo, e se há ativos que têm um comportamento excelente durante esse ciclo de vida, mas carecem de uma camada intermédia para que se possam introduzir estes novos algoritmos, estes novos processos, estes novos usos de informação no meio, o que faz sentido é substituir esta camada intermédia e não estarmos a pensar em substituir todo o sistema. E aqui eu tenho que fazer uma pequena pausa para tentarmos perceber este caso num exemplo prático. E podia pensar num sistema de gestão técnica, como por exemplo o sistema de aquecimento, em que eu tenho uma válvula que comanda a passagem de água para um depósito, em que tem um controlador que tem uma sonda de temperatura dentro desse depósito e diz à válvula, deixa passar água, não deixa, consoante eu atinge aquele set point, que é definido no software de supervisão do computador. Percebemos que a gestão técnica tem aqui diversas camadas de comando e que nem todas precisam de ser digitais, nem todas precisam de estar preparadas para novas tecnologias, algumas estão perfeitamente possíveis de serem enquadradas com o funcionamento que sempre tiveram. A válvula não muda de ano para ano, não saem grandes novos modelos de válvulas de ano para ano, é aquela, vai ficar lá 20 anos a funcionar, ou 10 anos, ou o que for. O controlador, a mesma coisa, desde que ele cumpra com as suas necessidades, não necessita de ser substituído, mas se calhar a supervisão precisa ter outras camadas, e é aqui que temos assistido. É que se calhar a infraestrutura local pode-se manter, mas nós com plataformas cloud e com sistemas com novos softwares e novos algoritmos por trás desses softwares, conseguimos potenciar as coisas de outra forma. E, por exemplo, neste caso de um depósito de acumulação de água quente sanitária, se calhar faz todo o sentido nós termos uma plataforma do género da InfraCivic a recolher os dados da manutenção que é lá feita, da gestão do ativo, do que é que foi substituído, do que é que não foi substituído, de quanto é que custou, de quando é que foi feito, etc. Potenciando toda aquela cadeia de valor e aquela cadeia de informação que ali existe para a gestão de edifícios, mas também, por que não, termos um registro dos ciclos de aumento de temperatura para combate à legionela para partilhar com a segurança, com o Health and Safety. Por que não também ter o tempo de downtime que a GTC consegue medir, quando é que o sistema teve em disponibilidade, para haver maior transparência nos níveis de serviço pelas empresas de manutenção. Tudo isto, usos que podem não fazer sentido para uma unidade em específico, que podem não fazer sentido pela dimensão do edifício, pelo tipo de empresas que lá estão envolvidas, mas que se eu tiver esta infraestrutura de dados preparada, o custo incremental de colocar esse uso de dados na prática, em utilização, é marginal e não requer qualquer tipo de incremento. Quando nós falamos em plataformas tecnológicas dentro de edifícios, devemos pensar não só no valor direto que ela gera, mas também nas segundas camadas de valor que podem vir a ocorrer no futuro, à medida que os restantes processos de gestão de edifícios passem por esta digitalização contínua. E a gestão técnica vive disto, sabe disto. Os fabricantes, os principais fornecedores,
sabem disto. E cada vez mais tornam as suas camadas de supervisão comunicantes. E comunicantes para quê? Para que este exemplo que nós vimos aqui de comunicar com uma plataforma de gestão de manutenção seja uma realidade e que seja aplicável localmente em todos os edifícios. E é nisso que eu acredito. É por isso que eu digo que eu acho que isto vai ter uma difusão muito rápida, porque realmente está toda a gente a trabalhar no mesmo, e é pena que nós, em Portugal, tínhamos muito poucos exemplos. O único exemplo que conheço é este, que é a cidade que aqui temos, onde isto é feito atualmente. E agora, como é que se consegue fazer isto? Como é que se justifica isto? Justifica-se isto gerando valor direto. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu sei que tendo estas infraestruturas de dados todas conectadas vai-me gerar muito valor no futuro, mas isto está dependente das outras empresas que usem esses dados, ou outros processos que usem esses dados. Eu tenho de gerar valor para esta instalação, eu tenho de gerar valor para este use case. E é aqui que nós achamos que esta integração do sistema de gestão técnica com as plataformas de manutenção tem racional económico, tem razão para existir, como já vimos, tem todas as vantagens, só por si, sem pensar nestas segundas camadas. E temos de começar a olhar para os sistemas que existem nos edifícios de uma forma mais horizontal e não de uma forma tão hierárquica. Eu tenho sistemas de segurança que avariam, eu tenho que ter sistemas de segurança a reportar que avariam à gestão técnica. E não é reportar simplesmente que estão em avaria, é reportar qual foi o componente que avariou. Porquê que ele avariou? A que horas é que ele avariou? Qual é o componente que lá está? E depois essa informação ser transmitida diretamente para a plataforma de gestão de manutenção. Para quê? Para que a pessoa que vai receber o alerta a dizer que aquilo está avariado poder consultar o que é que lá se passa, mas já vai preparada para saber qual é o equipamento que lá está em avaria. Não é dizer avariou um detector de incêndio ou avariou o sistema de incêndio, é dizer avariou um detector de incêndio no loop não sei quantos. Portanto, a pessoa lá vai, já sabe qual é o equipamento, até já pode levar no bolso para substituir caso seja um material de desgaste rápido. Portanto, com esta cadeia de fluxo de informação completa que nós, por definição, colocamos nos projetos de gestão técnica e nos projetos de edifícios que nós fazemos, consegue-se criar aqui uma infraestrutura de base de dados que no futuro pode ser usada para mil e um outros fins. Não precisamos conhecer à partida que todos os usos para a informação, para estarmos a mapear todos os objetos direitinhos e para termos todas as informações das bases de dados bem guardadas, não. Devemos tentar guardar o máximo possível dentro daquilo que é razoável e deixar as coisas o mais abertas possíveis para que esses usos futuros, esses outros softwares e serviços que vão surgir para usos bastante específicos, consigam utilizar a mesma camada de infraestrutura e serem implementados de uma forma muito mais fácil. Na prática, nós pegamos nesta camada que é a gestão técnica e o software de gestão de manutenção e transformamos isto no carro, transformamos isto no ativo que fica ali a funcionar e que faz muito bem as suas funções, mas suficientemente aberto para que depois, quando surgir um novo uso, uma nova plataforma digital, o Uber do Health and Safety, não tenha um custo de implementação absurdo, mas possa ser simplesmente uma pessoa com um smartphone a dizer liga-te à plataforma de ICIS ou à InfraSpeak e as coisas funcionam. E aqui vamos tentar ter uma solução para os problemas dos edifícios. O que é que sabemos dos edifícios? Equipamentos que custam imenso dinheiro. Ok, software as a service tem toda a vantagem porque reduz o custo de investimento. Estamos a pagar por um serviço, em vez de estarmos a pagar por um investimento inicial. O ciclo de vida é muito longo. Ok, então, o simples facto de eu ter uma plataforma que consegue ser atualizada automaticamente para todos os meus edifícios e que consegue difundir novas funcionalidades de uma forma automática, faz todo o sentido para eu não poder potenciar os meus ativos por mais tempo. A cadeia de fornecimento dos edifícios é muito fracionada e nós nunca sabemos quem são os fornecedores, quem é que vai existir no futuro, se vem este, se vem outro, etc. Aqui faz todo o sentido em ter a digitalização dos dados para que nós possamos ter um arquivo histórico do que é que se passa dentro dos edifícios e que mesmo quando surgirem outros novos players que venham com outras soluções semelhantes, possam partilhar essa mesma infraestrutura para gerir os seus processos. E depois, há muita dificuldade em pôr-se know-how nos edifícios. Um dos problemas que eu mais noto quando nós vamos a edifícios é chegarmos lá e perguntarmos, mas isto já está assim há bastante tempo. E as pessoas respondem assim, eu sei, eu já vi, mas falta vir cá alguém para ver o que é que se passa. Não, a partir do momento em que a informação é digital, está disponível em qualquer lado do mundo. Portanto, todo este esforço de digitalização tem benefícios acrescidos para o próprio difusão do know-how técnico altamente especializado por entidades externas a quem gera o edifício. Deixamos de ter que trazer as pessoas ao local para ver o que é que se passa e passamos a conseguir trazer outros serviços, como vou dar um exemplo de um que nós no âmbito do EI temos, que é uma gestão automática dos sistemas de lavac com base em algoritmos de machine learning. Isso é um know-how técnico altamente especializado que é vendido com um software as a service que consegue ser introduzido perante numa infraestrutura física de um edifício facilmente se ela já estiver preparada para esta autoestrada de informação, como aquele exemplo que vimos há pouco da gestão técnica e da gestão da InfraSpeak. E pronto, era isto que eu tinha para partilhar convosco, que é temos de pensar mais em abrir as autoestradas e menos em
em gerir o ferro velho, ou seja, temos de deixar de encarar os ativos como ferro velho nos edifícios e pensar não, tenho de abrir uma autoestrada para a informação deste ferro velho para circular, que vou-lhe dar aqui uma segunda vida. Obrigado. Impecável, Diogo, obrigada. Já agora, eu tinha uma pergunta e acredito que se calhar o José Correia e o José Marques também queiram dizer aqui alguns comentários e até colocar algumas questões. A minha pergunta era um bocadinho no sentido de tentar perceber porque é que ainda existe tanta resistência às vezes ao uso destas novas tecnologias e até de integrar os sistemas. Eu tenho a ideia de que estes gestores de edifícios ainda acham que implementar um novo software é uma grande dor de cabeça. É isto que acontece de facto, ou eles simplesmente não estão abertos a uma nova solução porque acreditam que a que eles têm funciona? Nesse Eu acho aspecto, que eu acho que é efetivamente isso que a Liliana está a referir, que os gestores dos edifícios, por desconhecimento, julgam que é extremamente complicado atualizar o edifício a estas novas tecnologias, que é extremamente oneroso essa evolução e implementação destes sistemas. E de facto hoje em dia isso já não é uma realidade. Foi uma realidade durante muitos anos e efetivamente muitos players no mercado ainda alimentam essa ideia, esse conceito. Muito simples. Nós na PRIAC temos o objetivo de fazer sempre, em retrofitting de edifícios, fazemos o aproveitamento máximo do equipamento já instalado, seja ele equipamento de campo, seja ele controladores. E o que colocamos é efetivamente a plataforma de gestão técnica a absorver toda essa informação e a atuar sobre esse equipamento. E isto traduz-se, obviamente, num custo muito mais reduzido, ou seja, com isso permite-nos evoluir os edifícios com um custo mais reduzido. Sei que é verdade que muitas marcas ainda têm, por definição, ok, o objetivo é fazer o retrofitting do edifício, então nós temos que substituir todos os controladores pela mesma marca, temos que substituir equipamento por motivos de incompatibilidades e outras questões mais. Isso, a realidade hoje em dia é que isso já não faz sentido nenhum. E aqui também estamos um bocadinho a demonstrar isso. As plataformas e as soluções, principalmente as soluções desenvolvidas para os edifícios, têm que ser sempre nesta base que o Diogo também estava a referir, devem ser sempre pensadas para o futuro, ou seja, até podemos não implementar todas as soluções, até podemos não integrar logo à partida todos os equipamentos, mas é fundamental que aquilo que implementamos esteja preparado para evoluir com menor custo, portanto, que seja possível Tem de ser escalável, não é? atualizando os Tem de ser sistemas. sempre uma solução escalável. Exatamente, o objetivo é precisamente esse, é que seja escalável e que permita no futuro, nós temos um futuro hoje, mas há um futuro amanhã, e esse futuro amanhã, se encontrar as mesmas dificuldades que nós encontramos no nosso passado, que era as soluções implementadas eram soluções fechadas, e soluções fechadas não nos permitiam, obviamente, fazer a atualização dos sistemas e obrigava-nos a fazer a substituição completa de todos os equipamentos. Isso já não é uma realidade hoje em dia. Muitos dos sistemas, efetivamente, já foram implementados com soluções abertas, o que nos permite a nós, PRIAC, entrar num edifício e podermos elevar o sistema de gestão técnica existente e atualizá-lo, que me permite daqui para a frente, ou seja, integrar a InfraSpeak no desenvolvimento da manutenção, passar de manutenção preventiva para manutenção preditiva, como avançar para patamares futuros de machine learning, AI, e todas essas tecnologias que já são uma realidade hoje em dia. Portanto, eu profundamente considero que não existem essas barreiras e trabalho todos os dias para que isso não seja a realidade. Mas é a opinião. Só para complementar aqui um bocadinho o que o José está a dizer, no fundo nós do nosso lado, portanto, eu diria que há aqui duas principais razões pelas quais de facto isto ainda não escalou como nós gostaríamos que estivesse a escalar. Uma tem de facto a ver que acho que ainda há pouca awareness deste tipo de soluções, dos benefícios que este tipo de soluções trazem para as empresas,
principalmente junto de empresas de média dimensão e mais pequena dimensão, porque as de maior dimensão já estão um bocadinho mais abertas, e outra de facto tem a ver com o custo, acho que é com o investimento. De facto, ainda há muita percepção de que de facto estas novas tecnologias implicam de facto investimentos avultados e que é difícil de facto justificar o retorno do investimento. E portanto acho que eu diria que estes são estes dois blocos. Nós se olharmos mesmo para a nossa atividade, mesmo em 2021, eu diria que se calhar mais de 50% das empresas com quem nós falamos, 50% das empresas com quem nós falamos ainda utilizam papel e Excel para fazer gestão da manutenção. E isto diz muito enfim, do estado de maturidade em que enfim, alguns mercados, como é o caso português, está no que diz respeito à digitalização de processos, que obviamente as coisas estão a melhorar, mas levam o seu tempo e de facto acho que no fundo soluções de integração como esta de facto só potenciam esta, digamos, aceleração de transformação digital que as empresas de facto necessitam. E o Diogo, concorda? Sim, eu queria só retornar aqui à questão inicial de porque que há tanta dificuldade em implementar as soluções. E acho que a questão do custo, obviamente, é bastante importante, mas também eu sinto que, na maior parte dos edifícios em que nós contactamos, que houve uma descredibilização muito grande, tanto do que uma gestão técnica conseguia fazer, tanto como a tecnologia em edifícios podia assistir. Porque durante muitos anos o foco da cadeia de fornecimento foi vender equipamentos. Houve muito poucas empresas a pensar em serviço. E o que as pessoas precisam é que sentir-se confortáveis com a temperatura dentro dos espaços. As pessoas não querem saber se precisam de um chiller XPTO ou de um controle muito avançado. Não. Na prática, o utilizador do edifício quer estar confortável lá dentro. E na prática, o Facility Manager e o operador de manutenção, o principal objetivo é garantir essas condições para as pessoas. E então, associando ao elevado custo de grande parte das soluções, associando ao facto de termos passado ali, se calhar, uma década em que foram feitos investimentos malucos de venda de hardware, em vez de se pensar em vender um serviço, fez com que grande parte das pessoas que estão em posição de chefia tivessem passado por uma aprendizagem dura em que compraram sistemas que muitas vezes não eram utilizados e que acabavam por nem fazer contratos de manutenção para os manter, nem os utilizar na sua plenitude. Isso agora está a mudar com o modelo as a service, não é? Porque a partir do momento em que eu pago uma subscrição, e se quiser termino essa subscrição daqui a um ano ou o que for, deixe de ter tanto risco para estar a investir, mas também obriga que as empresas que estão a fornecer o serviço estejam focadas no cliente, sejam focadas na entrega do serviço e não tanto em conquistar ou vender um hardware ou vender algo à cabeça. E acho que é esse o ponto da mudança agora, é todo este ecossistema de empresas como a InfraSpeak, como a DTWay, e em certa medida acredito que a Priac também já está a encaminhar neste sentido, em que dizem, não, o meu objetivo aqui não é vender uma solução, o meu objetivo é prestar um serviço que vá em linha com um negócio que domina aquela unidade. Se a hotelaria é o negócio da hotelaria, se é um edifício de escritórios, é o negócio do edifício de escritórios, e isso claramente, esse foco no utilizador do edifício, claramente vai ser o que vai vingar nos próximos tempos. Corrijam-me se estiver errada, mas eu tenho a percepção também de que muita gente também ainda tem um bocadinho de resistência em relação a implementar novas soluções e novos softwares, maioritariamente, porque acreditam que depois, se der erro, se não conseguirem fazer isto ou aquilo, não vão ter apoio, não vão ter acompanhamento, ok? E nós sabemos, não é, que estamos deste lado, que geralmente o software as a service implica ter esse acompanhamento e esse suporte, não é? E eu acredito que com ambas as soluções, sei que com ambas as soluções isso acontece. Mas a verdade é que eu ainda acho que existe muito essa ideia, não é? De que depois não há acompanhamento e se o software der asneira eu não sei o que fazer e com o papel eu sei, não é? Eu continuo a escrever como sempre porque não vai dar chatices. Portanto, vocês acham que isto também ainda é uma das razões pelas quais o pessoal não procura este tipo de solução? Eu diria que sim. Nós na Priac temos, primeiramente, há que promover e desenvolver e transmitir este conhecimento da forma como estamos a fazer hoje. É importantíssimo passar este conhecimento para o mercado. E, obviamente, cada empresa desenvolver também atividade nesse sentido, ou seja, de passar por um novo nível. Nós, efetivamente, na Priac temos esse foco e temos essa visão, que efetivamente nós procuramos soluções, não procuramos vender produto. Nós gostamos de desenvolver as soluções que efetivamente deem resposta àquilo que é realmente importante para os nossos clientes.
e caso é que nós, caso disso é também que nós também já criamos e implementamos, já está em funcionamento. Nós temos um centro de supervisão técnica nosso, em que temos operadores 24/7 a monitorizar instalações. Portanto, é um serviço que nós também já estamos a disponibilizar aos nossos clientes, que eu diria que também é uma inovação bastante significativa daquilo que é conhecido no mercado. Ou seja, atualmente aquilo que é conhecido é que cada um é dono do seu sistema, da sua solução, e depois tem um problema, tem dificuldades em contactar, tem dificuldades em resolver, e nós, no sentido de colmatar isso e numa perspectiva de acompanhamento contínuo, desenvolvemos este centro de convergência, de centralização técnica, em que temos operadores que estão 24/7 a monitorizar instalações, a identificar proativamente problemas, porque o objetivo é que o ocupante não se depare com uma avaria, não é esse o objetivo. O objetivo é que o ocupante experiencie o edifício, e que não é, tem aqui uma luz que não funciona, aí está frio, não está quente, porque o sistema falhou. E nós, com esse sentido, com a monitorização, conseguimos ser proativos e perceber antecipadamente que o sistema não está efetivamente a funcionar, e que, se não for reparado em tempo útil e se não formos efetivamente céleres nesta comunicação, ou seja, na integração na EGTC, ok, identifica uma avaria. O nosso centro de monitorização até consegue proativamente identificar. Mas se esta informação demorar tempo a chegar a quem efetivamente no local vai fazer essa reparação, este tempo é precioso para o conforto do ocupante. E, portanto, daí a nossa visão, esta visão mais completa, desde a fase da concepção até o acompanhamento contínuo. E eu acho que este é efetivamente o mais importante, é esta visão global do edifício, e não tanto, obviamente, essa questão de vender produto, de vender soluções fechadas. Sou completamente contra esse aspecto. José Diogo, querem acrescentar alguma coisa? Acho que sobre esta questão do suporte também é uma questão que é recorrentemente levantada por novos clientes por novas reuniões que nós temos. De facto, há essa preocupação em, ok, adquirimos este software e depois que tipo de suporte é que vocês dão. E de facto tem sido uma aposta forte da InfraSpeak, e acreditamos que é de facto um dos nossos fatores que nos diferenciam da maior parte da concorrência, porque nós, no fundo, nós temos uma equipa de Customer Success, que é muito mais do que uma equipa de mero suporte ao cliente, de forma reativa. Nós atuamos também muito um bocado como uma espécie de consultores, em que estamos proativamente a ver o que é que cada cliente está a fazer com o InfraSpeak, como é que pode melhorar, e depois estabelecemos objetivos com os nossos clientes, 3 em 3 meses são revistos esses objetivos, e portanto o nosso objetivo é essencialmente, mais do que angariar novos clientes, é conseguir ter a capacidade de construir relações de longo prazo, que no fundo é isso que nós queremos, e de facto enfim, mas é algo que é recorrente, percebemos que há essa preocupação por lado dos clientes. Ok. Diogo, quer acrescentar alguma coisa? Sim, nós estamos aqui a discutir esta questão da venda, e o ponto que eu levantei, da venda do hardware em vez da venda do serviço, mas é o tal tema que já é antigo. Isto era há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, era o que se via, agora já não se vê, agora é tudo aberto, é tudo neste novo paradigma. E acho curioso como é que, e nós ficamos a muitos edifícios existentes, como é que ainda continuamos a ter imensos casos, e isto também para ser um alerta para os donos dos edifícios e para os facility managers que estamos a ouvir. Vocês, quando compram um sistema, quando compram alguma coisa, se for fechado, vão ver com ele naquele ciclo de vida. E só para vos contar um pouco as nossas dores, porque nós integramos edifícios com N sistemas e muito antigos, alguns deles, e as dores que nós temos, sempre surge alguma coisa de há 20 anos atrás, que na prática é fechada, não permite comando nenhum, é uma coisa que na altura era topo de gama, e se calhar o que lá está em termos de hardware é muito bom, mas com o simples facto de não ter sido mantido um contrato de manutenção, não ter sido dado ali uma segunda vida a partir da gestão, para tirar partido da eficiência energética, tirar partido das vantagens para os utilizadores dos edifícios, é um sistema um pouco esquecido, e depois anda ali numa espiral recessiva em que não faz nada, portanto não se investe, ele avaria mais e continua a fazer menos, e depois conduz, o que o José Correia estava a dizer há pouco, que é tira tudo e mete novo, porque não tem salvação. Portanto, acho que cada vez mais, essa experiência dos últimos 20 anos, acho que é importante tê-la hoje. Acho que é importante sempre que surge
algum tipo de solução que seja fechada, olhar-se com algumas reticências a como é que isso será mantido. Soluções que nós às vezes vemos também no mercado que dizem, é só o custo de investimento, depois não tenho que pagar subscrição nenhuma, sendo uma plataforma informática. Também é de olhar com muita suspeita sobre isso. Aquele sistema vai morrer algum dia e se a pessoa está interessada só em receber o dinheiro toda à cabeça e não ter ali um contrato de suporte por trás, então é sinal vai morrer muito em breve. E esta questão do software as a service ganha peso por aí, ganha peso por um modelo de confiança que traz entre a gestão do edifício com o fornecedor. Tem de, necessariamente, para haver pagamentos mensais, anuais, ou o que for, tem de haver uma interação entre os dois e as pessoas, há uma garantia que as pessoas não. No fundo, há um alinhamento de interesses, não é? Exatamente. O alinhamento de interesse é num bom serviço e quando há esse alinhamento não há por onde a relação se desgastar ou se degradar. Muito bem. Nós estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu ia deixar aqui uma última questão, que é para as pessoas que nos estão a ver e que gostavam de saber mais sobre esta integração ou até perceber como é que se podia adaptar à realidade deles, não é? Quais são os próximos passos, o que é que eles podem fazer? Neste caso, mais para o José Correia e para o José Marques, ou seja, se eu quiser entrar em contacto para perceber como é que isto pode acontecer, o que é que vai acontecer a seguir, o que é que eu devo fazer? José, queres começar tu? Pode ser. Mas eu julgo que será de encontro à mesma do José Marques. Basta um contacto com o desafio. Como eu referi logo desde o início, aquilo que nos move na evolução é efetivamente os desafios. E quando se apresenta soluções, para se apresentar uma solução tem que partir de um desafio. Portanto, basta-nos um contacto com o desafio. Eu precisava de algo. E esse algo, como já foi também referido, não tem que ser logo pensado como uma solução global. Pode ser simplesmente com aquilo que for a maior dor que tiver, ou seja, o que tiver mais problemático. E nós apresentarmos a solução. Como as soluções são desenvolvidas escaláveis, elas facilmente consegue-se começar a desenvolver uma solução e depois a partir daí ir desenvolvendo e crescendo e dando resposta. E isso é um bom exercício porque todos nós gostamos de ver os resultados e com esses resultados positivos dá-nos mais credibilidade, dá-nos mais confiança, dá-nos mais vontade de continuar. E de uma forma muito simples, tudo parte de um desafio à semelhança do que foi o desenvolvimento aqui com a InfraSpeak. Foi apenas um desafio, uma questão e por que não, e depois a partir daí nós desenvolvemos o trabalho em conjunto e chegamos a um excelente resultado que no fundo acabamos por no fim dizer isto é bastante óbvio, é que ok, tudo bem, é bastante óbvio, mas teve que partir de um por que não. Portanto, eu acho que desafiem-nos, coloquem-nos à prova e vão ficar surpreendidos claramente. No fundo, complementando um bocadinho aqui as palavras do José, no fundo é no que diz respeito, no fundo, à InfraSpeak, para, enfim, iniciar todo este processo, caso já sejam, obviamente, clientes, digamos, enfim, centenas de clientes que poderão beneficiar de uma solução como esta, portanto, é basicamente falarem com o Account Executive ou o Customer Success respectivo. Quem não for cliente, também é uma questão de vir diretamente ao nosso site, ao social media, e, portanto, digamos, o contacto será depois devidamente encaminhado e nós, como é normal, em menos de 24 horas respondemos a todos os pedidos e portanto, damos depois seguimento e envolvemos depois a PRIAG e temos já o processo depois relativamente bem montado do ponto de vista comercial. Sim, eu vou deixar no chat também novamente os e-mails de todos e as redes sociais, principalmente o LinkedIn, caso queiram conectar. Portanto, qualquer questão podem mandar-nos mensagem diretamente, ok, para esclarecer. E ia-vos perguntar se gostavam de partilhar mais alguma coisa, porque senão se calhar vou encerrar a nossa sessão, porque também já vamos adiantados na hora. E foi um gosto ter-vos por cá, foi uma ótima conversa, portanto obrigada por terem aceito o convite mais uma vez. Obrigado. Foi um gosto também para mim, acho que, e para todos, eu acho que é um kickstart e acredito profundamente que no futuro vamos todos olhar um bocadinho para trás e dizer neste momento isto é um standard. Eu acredito profundamente que aquilo que estamos a fazer hoje será num futuro muito, muito curto um standard. Esperemos que sim, não é? Aproveito também para agradecer e eu acho que essas iniciativas para nós são bastante importantes porque criam awareness do lado dos operadores dos edifícios para estas questões, então torna todo o processo, quando lá chegamos para explicar as vantagens de termos estas fontes de informação textualizadas,
mais simples, as pessoas conseguem facilmente perceber o valor. Eu costumo dizer que estas empresas que andam um pouco a tentar desenvolver novas ideias de negócio, não vale a pena é preciso andar na crista da onda, não vale a pena andar para a frente, senão caímos e magoamos, também não podemos ficar para trás. E é sempre importante que essa onda, que é uma componente importante de toda a cadeia de fornecimento, não é só da empresa, seja forte, seja contínuo, consiga fazer com que nós não tenhamos que remar sozinhos, consigamos remar todos juntos para que ela se torne cada vez maior. Portanto, agradeço a iniciativa e sei que foi bastante útil para quem está a ouvir. Espetacular, não podíamos acabar com a melhor mensagem. Faltas tu, José Marques. É só, eventualmente, até criar o desafio de, daqui a 6 meses, 9 meses, em que tiver sentido, criarmos aqui a versão 2.0 deste webinar, partilhando os novos case studies. Boa. E, de facto, a evolução que te assistiu neste curto espaço de tempo, como o José Correia disse, e é também a nossa convicção, de facto, num curto espaço de tempo, iremos, de facto, verificar, de facto, uma mudança de paradigma de muitas empresas e comecem a adotar este tipo de soluções. Faz todo sentido. Parece muito bem. A quem nos está a ver, obrigada por estarem desse lado, por terem acompanhado esta conversa. Já sabem que estão à vontade para nos contactar com qualquer questão que tenham ou até com partilha de experiências e conhecimento que tenham do vosso lado. E já sabem, podem contar à partida com uma versão 2.0 desta conversa em breve, porque vamos retomar este assunto e esperemos que esta conversa já esteja adaptada nessa altura. Portanto, acho que vai ser uma boa experiência. Obrigada e vemo-nos em breve. Obrigado. Obrigado a todos.